Era uma tarde de sábado, o sol já começava a se pôr, e o ar trazia aquele cheiro de terra molhada depois de uma chuva fina que havia caído pela manhã. Eu estava sentado no banco da varanda de casa, observando as crianças brincarem na rua, quando senti aquele incômodo familiar no joelho direito. Não era uma dor aguda, mas uma espécie de peso, como se algo dentro da articulação estivesse se desgastando. Naquele momento não dei muita importância, afinal, já fazia alguns meses que eu sentia isso, e sempre achava que era só cansaço ou algum esforço a mais no trabalho. Mas com o passar dos dias a situação foi piorando. A dor começou a se tornar constante, uma queimação que subia pela perna e às vezes chegava a me acordar à noite. Eu tinha apenas 28 anos, mas parecia que meu joelho era de um homem de 60. Cada passo era uma batalha, e subidas de escada se tornaram um martírio. Chegou um ponto em que não conseguia mais ajoelhar para orar sem sentir uma pontada tão forte que me fazia tremer. Foi então que resolvi procurar um médico. O diagnóstico veio como um balde de água fria: artrose no joelho direito, desgaste precoce da cartilagem, provavelmente por causa de algum trauma antigo ou sobrecarga. O médico disse que era um caso avançado para minha idade e que, se não cuidasse, poderia precisar de uma cirurgia no futuro. Ele me passou anti-inflamatórios, recomendou fisioterapia e disse que eu deveria evitar esforços. Saí do consultório com o coração pesado, sentindo como se tivesse recebido uma sentença. Como eu ia trabalhar? Como ia servir ao Senhor se não conseguia nem ficar de joelhos? Naquela noite, depois do culto na congregação, fiquei conversando com alguns irmãos. O irmão Paulo, um homem de muita fé, percebeu que eu estava quieto e me perguntou o que havia acontecido. Contei tudo, desde as dores até o diagnóstico. Ele ouviu com atenção, colocou a mão no meu ombro e disse: "Irmão, o Senhor é o nosso médico. Vamos orar." Ali mesmo, no pátio da igreja, ele e mais 2 irmãos se uniram em oração. Lembro-me das palavras deles como se fosse hoje: "Pai Celestial, Tu és o Deus que sara todas as nossas enfermidades. Olha para o nosso irmão que está sofrendo. Tu conheces a dor que ele sente, a dificuldade que ele tem enfrentado. Pedimos em nome de Jesus que toques no joelho dele, que renoves a cartilagem, que tires toda a inflamação e que ele possa, mais uma vez, se ajoelhar diante de ti sem dor. Que a tua glória seja manifestada nesta cura para que muitos vejam e creiam." As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eles oravam. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma mistura de alívio e esperança. Eu sabia que Deus ouvia, mas, ao mesmo tempo, a dúvida bateu: será que o Senhor vai me curar? Será que esta dor vai passar? Aquela noite dormi com um pouco mais de paz, mas a dor ainda estava lá, como um lembrete de que a batalha não havia terminado. Nos dias seguintes continuei tomando os remédios e fazendo os exercícios que o fisioterapeuta havia passado. Mas além disso, eu e minha família nos dedicamos ainda mais à oração. Minha mãe, uma mulher de muita fé, todos os dias pela manhã colocava as mãos sobre o meu joelho e clamava: "Senhor, o teu filho está sofrendo. Tu disseste que pelas tuas pisaduras fomos sarados. Não deixes que esta enfermidade permaneça. Dá-lhe força para suportar, mas acima de tudo, opera a cura que só tu podes dar." Minha esposa também orava comigo antes de dormir, e eu sentia que mesmo com a dor, havia uma paz que só vem de Deus. Uma semana depois, durante o culto de domingo, o irmão que presidia fez um chamado para oração pelos enfermos. Eu fui à frente, e muitos irmãos se aproximaram, colocando as mãos sobre mim. Um deles, o irmão José, um homem idoso e cheio do Espírito, orou com uma autoridade que me marcou: "Senhor Jesus, tu curaste os coxos, os cegos, os leprosos. Hoje estamos aqui intercedendo por este teu servo. Não permitas que o inimigo se alegre com o seu sofrimento. Pelo teu sangue derramado, ordenamos que esta artrose seja destruída, que a cartilagem seja restaurada, que toda dor desapareça. Em nome de Jesus." A congregação inteira amém, e eu senti uma corrente de fé tão forte que me fez estremecer. Mas mesmo com tanta oração, os dias se passavam, e a melhora não vinha. A dor continuava, e em alguns momentos até piorava. Comecei a questionar: por que Deus não me cura? Será que falta fé da minha parte? Uma noite, depois de mais um dia difícil, abri a Bíblia e li em Tiago 5, 14, 15. "Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará." Aquela palavra me confortou, mas também me fez refletir. Talvez eu precisasse persistir mais. Decidi então que faria um jejum de 3 dias, buscando a Deus com mais intensidade. No primeiro dia, enquanto jejuava, li vários salmos e me apeguei às promessas de cura.
No segundo dia, a dor parecia ainda mais forte, como se o inimigo quisesse me desanimar. Mas eu me lembrei das palavras do irmão que havia orado por mim, a batalha do Senhor. No terceiro dia, enquanto estava em oração, senti uma paz tão grande que não conseguia explicar. Foi como se uma voz suave dissesse ao meu coração: confia em mim. A tua cura já está determinada. Naquela mesma tarde, enquanto eu descansava, minha esposa entrou no quarto e disse: vem cá, quero te mostrar uma coisa. Ela me levou até o espelho e pediu que eu dobrasse o joelho. Eu fiz, esperando a dor costumeira, mas nada, absolutamente nada. Fiquei paralisado. Dobrei de novo, mais fundo, e ainda assim nenhuma dor. Comecei a chorar, não de alegria ainda, mas de espanto. Como isso é possível? Perguntei. Ela sorriu e disse: é o Senhor, meu amor. Ele ouviu as nossas orações. Nos dias seguintes, a melhora foi evidente. Eu conseguia subir escadas sem dificuldade, ajoelhar para orar sem sentir pontadas, e até correr levemente sem nenhum incômodo. Voltei ao médico para um novo exame, e ele, surpreso, disse que a inflamação havia desaparecido e que a cartilagem parecia estar em processo de regeneração, algo que, segundo ele, era raro em casos como o meu. Eu sorri e disse: doutor, foi Deus quem me curou. Ele apenas balançou a cabeça, sem saber o que dizer. Hoje, quando olho para trás, vejo como o Senhor foi fiel em todo o processo. Ele não tirou a dor imediatamente, mas me ensinou a confiar nele mesmo quando as coisas não aconteciam no meu tempo. Aprendi que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de continuar crendo mesmo quando as dúvidas vêm. Aprendi que a oração dos irmãos tem poder, que a união da igreja é uma força que o inimigo não pode vencer. Agora, sempre que tenho a oportunidade, testemunho desta cura. Não para me gloriar, mas para que outros saibam que o Deus a quem servimos é o mesmo que operou milagres nos tempos bíblicos e ainda opera hoje. Ele não mudou. Sua misericórdia é a mesma, seu poder é o mesmo, e sua vontade é que seus filhos sejam livres de toda enfermidade. Que este testemunho sirva para encorajar alguém que está passando por uma luta semelhante. Não desanime. Persista em oração. Busque os irmãos para intercederem por você. E acima de tudo, confie que Deus tem o tempo certo para agir. Ele não se esquece de nós. Não se esquece de você. Agradeço a Deus por esta cura. Agradeço aos irmãos que oraram por mim. Agradeço à minha família que esteve ao meu lado em cada momento. E louvo ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Que o seu nome seja engrandecido hoje e sempre. Amém.